Médiuns feiticeiros. Desde que a mediunidade não é mais um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Allan Kardec. Em todos os tempos, houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimento acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmo abusaram da credulidade pública, explorando a daí justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo aniquila, despojando-a de seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas em grimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna à sua razão crer que um indivíduo qualquer possa à vontade fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisso, eles estarão perfeitamente com a verdade, sem antes de apedrejarem o espiritismo. Se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos a caprichos de ninguém, e que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado. Do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Nesse caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público não são, ao vosso ver, charlatanice? O Allan Kardec responde: no caso em absoluto, tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez, por já terem sido prestigiadores na vida terrena. Também há médios especialmente próprios para esse gênero de manifestações, porém, o vulgar bom senso repele que a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimentos dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, sobretudo em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação que se tocam tão perto que é difícil muitas vezes distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta que o caráter que os antecedentes do médium, que um grande número de circunstâncias e que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando a mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, que o não é muito próprio para dissipar as dívidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como os efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve ir beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Diversidade dos espíritos. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz deve se fazer para eles, sobre todas as verdades que são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Allan Kardec. Sem dúvidas, eles ficam livres das imperfeições físicas, isso é, das dores e enfermidades corporais, porém, as imperfeições morais do espírito são do espírito e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. É possível admitirdes que, quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e de um selvagem? Assim sendo, de que você verias ter trabalhado para nossa instrução e melhoramento, quando um vadio depois da morte será tanto quanto vós?
O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, há alguns que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda mais as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas o venham a esclarecer. Notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido com o que eles dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Visitante, por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los-á Deus assim criado em tão diversas categorias? É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que almas dos homens, e que não atinjam também a perfeição. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento pela morte do corpo. O mundo corporal forneceu seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este se alimenta à humanidade. Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso, e quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em um mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são de alguma sorte reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas vicissitudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos, como se não despissem de seus prejuízos, todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias, e o que eles dizem é muitas vezes apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo porque não se deve crer cegamente em tudo que dizem os espíritos. O visitante. Sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade nesses conflitos de opiniões diversas. Como distinguir-se o erro da verdade? Não descubro a utilidade dos espíritos, nem a que ganhamos em conversar com eles. Allan Kardec responde. Quando eles se apenas servissem para dar-se à prova da sua existência, de que serem almas dos homens, isso só seria de grande importância para quantos ainda duvidam que têm a alma e ignoram o que será deles depois da sua morte. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações, e só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura, e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sobre todas as suas faces. Vós mesmos tendes à prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem o seu envoltório corpóreo para que ficarem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isso não se dá, e fizeram-nos reconhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos. À medida de que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós, então o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Visitante. A minha observação subiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre a teoria que dividem os sábios deixa-nos em incerteza. Compreendo que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo, mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra e quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos. Allan Kardec. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, labora em grande erro. Os espíritos não estão
encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite e que só por esse preço adquirimos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade. Eles são os que são. O espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo que o que seremos um dia e não para seremos um dia e não para fazer-nos conhecer o que nos deve ser oculto ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Tampouco os espíritos são lentores da buena dicha, e aquele que se vangloria de obter deles certos segredos, prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação, e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer os estados da individualidade no mundo invisível, as relações que nos prendem a elas, a sua ação oculta sobre o mundo invisível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. São outros tantos objetos de observação que nos ensinam e nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, estudando-os, nos instruímos, como observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível. Nunca lhes perguntemos o que eles podem ou não devem revelar, contendo-nos com o que contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é sujeitamo-nos a todas as manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo. A experiência nos ensina a julgar o grau de confiança que lhes devemos conceder. Utilidade prática das manifestações. Visitante. Admitamos que a coisa esteja comprovada, o espírito reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Não se tendo sentido sua falta até o presente, parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. Allan Kardec. Podíamos dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se a utilidade prática para vós é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o espiritismo não tem. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de banco, nem mesmo fornecer inventos já prontos no estado de serem explorados. Sobre tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas elas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol, que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. O camponês, para viver e fazer brotar o seu trigo, não precisa saber o que seja uma planta, para que, pois, se entregam sábio a esses estudos, a alguém que ouse dizer que eles perdem tempo? Tudo que se serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda ao desenvolvimento da inteligência, alarga os círculos das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais, e o espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível, e as relações existentes entre eles, como a astronomia, nos ensina as que ligam aos astros da Terra. Ele, nolo ver como faz uma das forças que regem o universo, contribui para a manutenção da harmonia geral. Supondo a que isso se limitasse à sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de tal potência, abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral? De nada valerá um mundo inteiro novo que se dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo? De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas, até então insolúveis. Quando ele nos inicia nos mistérios de além do túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, temos que transpor esse marco fatal?
O espiritismo possui, porém, outra utilidade, mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir, senão, o que ele pode dar, nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astronomia para nada serve, porque já não se pode encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino. Assim, como a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a Buena Dicha. Ele é para a magia o que é astronomia para a astrologia, química para a alquimia, loucura, suicídio e obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram a ideia dos espíritas como capaz de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. Allan Kardec. Deveis conhecer o provérbio: quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos como esses lhes pareceu próprio, tantos pretextos como esses lhe pareceu próprio para despertar temores e suscetibilidades. Empregam-no logo, conquanto resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo fornecem o seu contingente. A loucura provém de certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é um efeito consecutivo cuja primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo do menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, toma a estar de caráter de preocupação principal, que então se torna uma ideia fixa. Essa poderá ser a dos espíritos num indivíduo que deles se tem ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma ciência da maternidade e de um sistema político-social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É certo que um jornal disse que se contavam só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita, mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão, e é uma esquisitice como outra qualquer. Para eles, nós somos todos dignos de um hospital de doidos, e por consequência, os 4.000 espíritas da localidade em questão eram considerados como loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam com centenas de milhares e todos os países do mundo com um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a não ter valor desde que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Falam muito do caso de Victor Henneken, mas se esquecem de que antes de ocupar os espíritos ele já havia dado provas da excentricidade das suas ideias. Se as mesas girantes não tivessem aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum. Nesse sentido, não vou ainda além. Afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos contar com as decepções e os desastres, as afeições contrariadas, as quais também as mais frequentes causas do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para eles senão incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em que outro qualquer produziria violenta comoção afeta-o mediocremente. Ele sabe que os dissabores da vida são provas que servirão para os seus adiantamentos, se a sofrer sem murmurar, porque a sua recompensa será proporcional à coragem.
com as que houver suportado. As suas convicções dão-lhe, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que lhes dão as comunicações com os espíritos, a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente seus dias e este quadro é bem molde fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que por esse meio têm sido detidos nesse funesto declive. É um dos grandes resultados do espiritismo. Em número das causas de loucura, devemos também colocar o medo principalmente do diabo que já tem desarranjado mais de um recérebro. Sabe-se o número de vítimas que tem feito, referindo as imaginações fracas com esse painel, por detalhes horrorosos, capricham em tornar mais assustador. O diabo, dizem, só causa medo às crianças, é um freio para corrigi-las, sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo, tornando-se piores que antes, quando lhes perdem o medo, mas em troca desse pequeno resultado não contam as epilepsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Não confundamos loucura patológica com obsessão. Essa não provém de lesão alguma cerebral, mas a subjugação dos espíritos malévolos exercem sobre certos espíritos, e que muitas vezes tem a aparência da loucura propriamente dita. Essa afecção, muito frequente, é independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. Fazendo-se conhecer em nova causa de perturbação orgânica, o espiritismo nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de convencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Esquecimento do passado. Visitante. Não consigo explicar a mim mesmo como pode um homem aproveitar a experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois desde que lhes falta essa reminiscência, cada existência para a qual fosse a primeira, deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que recordando as nossas faltas, inaptidões e punições, disso nos provieram esforçar-nos e por evitá-las. Para me servir da comparação que fizeste do homem na terra com um aluno de um colégio, eu não compreendo como esse poderia aproveitar as lições da quarta classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele de alguma sorte uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências. Para renascer em outra, sem consciência do que fomos, é uma espécie de aniquilamento. Allan Kardec. Allan Kardec. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo do Espiritismo. Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante um estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que possam em sumária explicação, que por certo deve sempre ir provocando novas questões. Tudo que se encadeia no espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam um dos outros, servindo-se mutuamente de apoio, e então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões não de menor importância, e por isso não farei aqui senão levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Servindo-me ainda da comparação supra do aluno, direi que por pouco importa saber onde, como e com quais professores ele estudou as suas matérias de uma classe, uma vez que a saiba quando passa para a classe seguinte. Se os castigos tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quanto foi castigado por ser preguiçoso e insubordinado? E assim que reencarnado, o homem traz por intuições como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo imoralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, soube tirar proveito das lições da experiência e se tornará melhor quando voltar. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza, longe de ter de recomeçar tudo. Ele possui um fundo que vai sempre
crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte de vossa objeção relativa ao aniquilamento do pensamento não tem base mais segura, porque esse óbvio só se dá duramente à vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança de seu passado, então poderá julgar o caminho que seguiu, de que lhe resta ainda fazer, do modo de que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A exigência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e atribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria a eles se juntassem à lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebeste pelo malefício que hoje vos repugnariam à consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonhosa de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Que vos importa saber que fizerdes o que sofredes para espiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importúnio, viveis mais liberdade, e para vós um novo ponto de partida das vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos por ter cuidado de não contrair outras. Quando homens desejam assim poder durante a vida lançar um véu sobre os seus primeiros anos, quantos ao chegar ao termo de que sua carreira não tem dito, se eu tivesse de recomeçar não faria mais o que fiz. Pois bem, o que eles não podem fazer nessa mesma vida, falam em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará ao estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda que é um caso muito comum, que em vossas relações e em vossa família mesmo encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez os arruinou ou desonrou em outra existência, e que o espírito arrependido veio encarnar-se em nosso meio, ligar-se-vos pelos laços de família, a fim de reparar as suas faltas convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos achareis mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrassem de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço do progresso. Quereis mais uma prova? Suponho que o indivíduo condenado às galhas tome a firme resolução de tomar um homem de bem, que acontece quando ele termina o cumprimento da pena. A sociedade o repele, essa repulsa o lança de novo aos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo esquecer, poderiam ser honestos e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha de que não pode olvidar. Isso está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis que, por seus habitantes que se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. Elementos de convicção. Visitante. Convém, ilustre amigo, que a ponto de vista filosófico da doutrina espírita é perfeitamente racional, mas sempre de pé que as questões das manifestações que não podem ser resolvidas senão por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não deveis achais extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. Allan Kardec. Acho muito natural, todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico que em que condições convém cada um que se coloque para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Ora, quem não aceita essas condições mostra não ter sério desejo de esclarecer-se com tal pessoa inútil por perdermos tempo. Convireis também que seria singular que tão racional filosofia tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica da causa que o produz. Se um é verdadeiro, a outrora não pode ser falsa, porque
Onde há árvore, não se pode colher frutos. Nem todos é certo. Exceto testemunham os faltos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-lo. Não tiveram a paciência e a perseverança exigidas. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem é feito por outros. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos os façamos. Seja como for, se vos achais... Peraí. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la, como aceitaríeis outras qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a elas conduziram, ou ao menos não a admitindo, senão a título de hipótese até mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo, e porém um engano crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Notei que em algumas pessoas os mais importantes fenômenos não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as nossas dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta, e mais o pensamento se esforça para dar-lhe uma causa vulgar. Se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo maravilhoso e o sobrenatural. Certamente, as explicações que vos acabo de dar, nessa conversa longa, longe estão de ser completas, mas sumárias, como estou persuadido de que vos levarão a refletir, e as circunstâncias nos fizeram testemunhar alguns fatos de manifestação. Vê-los-ei com menor prevenção, porque possuireis uma base de firmar o vosso raciocínio. Há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e da doutrina filosófica. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, só pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é o acessório, acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo o que pode satisfazer as suas aparições interiores. O fato das manifestações do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre melhor, que resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quando me disseram que essas ideias usavam o engenho no seu cérebro, conquanto em esse estado de confusão, o Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos e que a simples leitura do Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos passado das mesas giratórias e falantes? O visitante. O senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica, e longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como um simples objeto de curiosidade. Agora eu vejo quanto é vasto o campo aberto do vosso sistema. Allan Kardec. Nisso vos contesto, caro senhor. Dais-me subida honra atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Há entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos essa diferença capital, que estes são todos obras de homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que aquele que me atribuís, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec, e isso infelizmente, pois que valor tem o nome de um assunto de tamanha gravidade? O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Sociedade Espírita de Paris. Visitante. Tendes uma sociedade que se preocupa com esses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? Allan Kardec. Por ora ainda não, porque se não há
para ser nela recebida a necessidade de ser doutor em espiritismo. Contudo, há de ter-se sobre ele, ao menos, ideias mais firmes do que as vossas. Como a sociedade não se deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que simpatizando com seus princípios e convicções lançariam a desordem ao seu seio, com discussões intempestivas ou com espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita para procurar esclarecer-se. É o centro ao qual convergem os ensinos escolhidos em todas as partes do mundo, onde se colaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência. Mas não é de escola e nem de um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podeis assistir como visitante a uma ou duas sessões com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza a melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu que vou vos apresentar incorreria na censura dos meus colegas e a porta vos seria interdita. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não consentiria àqueles que recebem seu seio se afastarem das conveniências no que quer que seja. Não creiais, porém, que ela convide o público e chame primeiro o recém-vindo para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos, aqueles, pois que supõem que ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficarão desapontados, melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo com os simples visitantes, as pessoas que não conhece, ou aquelas cujas disposições não são notórias. Interdição do espiritismo. Visitante, solicito-vos uma última resposta. O espiritismo tem poderosos inimigos, não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades e por esse meio impedir-lhe a propagação? Allan Kardec. Seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que têm boas razões. Se o espiritismo é uma quimera, ela cairá por si mesmo, sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem, é porque o temem. Só uma coisa séria pode causar temor. Se ao contrário é uma realidade, então estará em natureza. Como vou-lo disse, ninguém com um traço de pena pode revogar uma lei natural. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida de que, arredando-se esse homem, se poriam termo às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são mistério para pessoa alguma. Aí não há segredos, nada oculto, tudo o que se passa às claras, elas estão à disposição de todo mundo, que se produzem desde o palácio até a mansarada. Podem interdizer-lhe o exercício público, porém, é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos, porém, ser médios, quem impedirá que uma família em seu lar, que um indivíduo em seu silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro de seu cárcere tenha uma comunicação com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia, e sem que esta o saiba? Admitamos, entretanto, que um governo seja forte o bastante para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que não o façam na de seus vizinhos, no mundo inteiro, quando não há país algum nos dois hemisférios em que não se encontrem médios? Além disso, não tem a sua fonte entre homens, ele é a obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual, e não nas sociedades que nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos digitariam outros. Eu tô fazendo parte de uma revolução, mano. Não vão destruir. Temos que fazer isso rápido. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou no seu lugar na opinião pública entre as doutrinas filosóficas, que é pois preciso para que aqueles a quem ele não convém se resignem ao vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. Terceiro diálogo, o padre. Um abade.
Permite-me, Senhor, dirigir-vos por minha vez algumas perguntas? Allan Kardec. De boa mente, revendo, mas antes de responder a elas, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que devo colocar perante vós. Primeiro, que tudo cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos convencer as nossas ideias. Se desejardes conhecê-las pormenorizadamente, encontrá-las-eis nos livros em que estão expostos. Neles podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem, por fim, combater a incredulidade e as suas funestas consequências, fornecendo por provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois há aqueles que em que nada creem ou que de tudo duvidam, e o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm a fé religiosa e a quem a esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além de seus limites. O Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem, e o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. Aos seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Se alguém fosse, por sua consciência, arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos, acreditai o que quiserdes, por isso não fará que esses dois astros troquem os seus papéis. Mas assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitais também a nossa. Se transformardes, porém, uma crença de si mesmo inocente em instrumento de perseguição, ele então tornará nociva e poderá ser combatida. Tal é o senhor de Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros de diversos cultos que a mim são dirigidos. Quando eles me interpelam sobre alguns pontos da doutrina, dar-lhe-eis explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o Espiritismo não se quer ocupar, por serem todos os homens livres das suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Aquele que nos procura como um irmão, nós o acolheremos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito, semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. O Espiritismo se perseguem é porque o temem, só uma coisa séria pode causar temor. Se perseguem é porque o temem, só uma coisa séria pode causar temor. O Espiritismo não se impõe, porque, como o Volo disse, respeita a liberdade da consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé. Nunca, porém, a fé é sincera. Ele expõe os seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente por achá-los racionais, mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje há a luta entre a igreja e o espiritismo, nós temos consciência de não havê-lo provocado. O padre: se a igreja, vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-lo e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ela considera erro? Allan Kardec. De modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós outros. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, que a maioria dos discursos proferidos por seus membros e publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis que a única injúria e calúnia transbordando por toda parte os princípios da doutrina sempre indigna, perseverantemente desfigurados. Do alto do púlpito, não temos sido os espíritas qualificados
de inimigos da sociedade e da ordem pública. Não temos sido anatematizados. Não temos sido anatematizados e rejeitados pela igreja sobre o pretexto do que é melhor ser incrédulo e crer que Deus e na alma pelos ensinos do Espírito. Não lamentam muitos hoje não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades não têm sido assinalados a animadversão de seus concidadãos, a ponto de fazer com que sejam nas ruas perseguidos e injuriados? Não se tem imposto a todos os fiéis os que evitem como postíferos e impedindo que os criados entrem em seu serviço? Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a se separarem de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo? Não se tem tirado lugares e empregados, retirado o pão do trabalho aos operários e recusado a caridade aos necessitados por serem eles espíritas? Não tem se despedido de alguns hospitais até cegos pelo fato de que não querem abrujar a sua crença? Dizei-me, senhor Abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas responderam porventura à injúria com a injúria, ao mal com o mal? Não, a tudo opuseram eles sempre calma e moderação. A consciência pública já lhes faz justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Padre, todo homem sensato deplora esses excessos, mas a igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Allan Kardec. Convenho, mas entrarão na classe dos poucos esclarecidos os princípios da igreja? Vede Pastoral do Bispo Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem condenou o ato da fé de Barcelona? A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se ela tolera esses sermões indignos da cadeira evangélica, se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas, a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e conduziu-a para um terreno novo. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja que lhe deu as maiores proporções, apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem o proclamou a nova religião. Foi um passado errado, mas a paixão não raciocina melhor. Um livre pensador. Há pouco proclamastes a liberdade do pensamento e de consciência e declaraste que toda a crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer. Por que negar-lhe a liberdade de que conheceis todas as outras? Allan Kardec. Cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma, e não toleraríamos mais nenhuma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que se é inofensiva para a sociedade. Quando se encerra no foro íntimo da consciência das pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a generalizar-se. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-nos a considerar com disparate o sacrifício do seu bem-estar, presente em proveito de outrem, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para que nós nos constrangermos e nos sujeitarmos às privações, hoje, quando amanhã talvez nada sejamos. A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir na corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. A crença na vida futura, mostrando uma perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto, mas como a sua realidade, que é de fato adquirida pela experiência. E é um dever
propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com êxito, porque fornece provas e porque decididamente o homem, antes de querer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor para a compreensão das misérias desse mundo, do que a de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver os filhos e os entes são mais caros, lhes são mais caros perdidos. Sem remissão, sorri a um bem limitado, a um limitado número, e acreditai-me, que é o motivo de tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade, os quais lhe produziram o menor abalo. Padre, a religião ensina tudo isso? Até agora foi o suficiente. Ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Allan Kardec. Se a religião ensina bastante, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? Ela prega, é verdade, mas ela nos manda crer. Ela prega, é verdade, ela nos manda crer. Mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O Espiritismo prova e faz ver que o que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos se manifestem com o consentimento de Deus, pois em sua misericórdia envia aos homens esse socorro para afastá-los da incredulidade, e é uma impiedade repeli-lo. O padre, não podeis, entretanto, contestar que o Espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Allan Kardec. Ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensar senão em si, não só seria contrário à religião católica, como todas as religiões do mundo. Ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disso, os espíritos proclamam um Deus único, soberano, justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensando ou punindo pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como que queremos que nos seja feito. Não são estes os fundamentos da religião? Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência comparada às mesquinhas preocupações das vidas terrenas, não será a própria elevar a nova alma e fortalecer a prática do bem? O padre. Concordo que nas questões gerais o Espiritismo é conforme às graves verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Nos contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? Allan Kardec. O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita de questões dogmáticas. Esta ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más? Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação à eletricidade. Estando na natureza, existiu em todo o tempo, produziu sempre os efeitos que hoje observamos, e muitos que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade, da eletricidade e de suas propriedades, veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o Espiritismo fez para os outros de ordem diferente. O Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais do que almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. Se os seres a que chamamos de espíritos, esses seres que nos cercam incessantemente sobre os homens, sem que esses percebam uma grande influência e desempenhem papel muito ativo no mundo moral, e mesmo até certo ponto no físico. O Espiritismo está, pois, em a natureza o Espiritismo está, pois é a natureza, e podemos dizer, numa certa ordem de ideias, que ele é uma potência como a eletricidade. Só que sob outro ponto de vista. E como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos
de que o mundo invisível é a fonte de que o mundo invisível é a fonte, produziram-se em todos os tempos, eis aí porque a história de todos os povos faz dele menção. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens atribuíram causas mais ou menos racionais e deram, nesse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Melhor observado e depois se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar a luz sobre grande número de questões, que até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes de homens todas as crenças e que por esse fato não renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos que não deixaram de praticar todos os deveres do seu culto quando a igreja não os repele, protestantes de todas as seitas israelitas, muçulmanos e mesmo os budistas e brahmanistas. Ele repousa, por consequente, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas, essa é a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreenderem sua verdadeira essência. Podemos explorá-lo por isso? Cada um pode formar as suas opiniões e uma religião interpretar a vontade e as religiões conhecidas, mas daí a constituir a nova igreja, a distância é grande. Padre, as evocações, entretanto, não são feitas segundo uma fórmula religiosa? Allan Kardec. Realmente, o sentimento religioso domina as evocações e em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma é nada. Nós o chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem a sua permissão, e, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações, e, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, por qualquer que seja a sua condição. Feliz ou infeliz, no mundo espiritual, fazemos um apelo aos bons espíritos, porque, conhecendo que há bons e maus, desejamos que esses últimos não venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isso? Que não somos ateus e que não podemos dizer que os professos da religião que sejamos professos de religião reformada. Padre, pois bem, que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselharem-me, devo ser católico, protestante, anglicano, quaker, judeu, maometano ou mormon? Qual será a resposta deles? Allan Kardec. Há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todas e os princípios particulares de cada uma delas.